Boa noite, nós estamos em mais um episódio do Empreendendo com Propósito e nessa noite eu estou com os queridos pastores Neto, Segundo e Foca e nós vamos falar sobre o cristão e a política, um tema muito pouco explorado, né, no nosso meio evangélico e vamos falar um pouco de uma forma bem simples e eu quero que vocês se apresentem, né? Eu sou o Neto Sanoli, pastor aqui em Mogi das Cruzes na igreja Batista Burn. Sou o pastor Segundo Almeida, pastor aqui em Mogi e lá em São Paulo. Ele não falou também, né? Os outros lugares que ele tá. E lá na Intervidas, no Tatuapé, da primeira igreja batista aqui em Mogi, e na Intervidas lá, casado com Fernanda e pai de 3 filhos maravilhosos. Meu nome é Rodrigo, eu sou pastor de uma igreja que tem nome de sorveteria, mas é igreja de verdade. E eu sou amigo de muita gente. Sou amigo do Segundo, sou amigo do Neto. Só isso já dispensa apresentações. Muito bom. E eu sou Tati Nascimento, não falei, ovelha do pastor Foca, né? E simpatizante dos pastores aqui. Acho que posso usar esse nome porque eu amo a igreja deles e a vida deles também. Muito me inspira. Obrigado pela oportunidade. Imagina, o prazer é meu de tê-los aqui. Que mesa. E aí, vou começar já com uma perguntinha para a gente introduzir, né? Como a Bíblia aborda a questão da participação política? Quais são as passagens bíblicas que têm ligação com a política? Ó, Começa você. eu tenho uma aqui, mas eu não vou ler, vou deixar os pastores batistas falar. É uma aula. Não, mas Vou passar a bola pro segundo aqui. Vou Mas ficar é igual o só- Danilo do Corinthians Mas, aqui agora. mas é só essa que eu vou abrir, viu? Então vai lá, beleza. Ok. A Bíblia não tem nada contra a política. Absolutamente nada contra, né? Isso foi uma questão muito estabelecida em um movimento chamado fundamentalismo. Qual que era a ideia do fundamentalismo? É dizer que, na verdade, fora igreja e família, todas as outras coisas não são do campo espiritual. São, em grosso modo, do diabo. Então, a arte é do diabo, a cultura é do diabo, a educação é do diabo, a política é o diabo ao quadrado, é o diabão, e esportes é do diabo, cinema é do diabo, todas essas áreas, né? Porque eu já tinha falado das artes em si, então, incluso tudo isso. Então, a discussão hoje fica ainda perambulando no campo do fundamentalismo até hoje. Algumas coisas a igreja vai dizer, não, agora não é mais do diabo, não. Então, na década de 80, bateria na igreja era do diabo. Década de 90 deixou de ser. Hoje qual é a discussão? É parede preta. A parede preta é do Tatuagem. diabo. Tatuagem. Duas vezes do diabo nesse caso. Parede preta, tatuagem. A discussão é essa. Ministério de dança. isso não é de Deus, não. Ó, a gente vai arrumar briga já aqui, hein? Brincadeira. Já política. vamos arrumar briga aqui, eu gosto da dança. Eu sou um dançarino, né? É verdade, né? De forró. É forró, né, pastor? Forró. Então, essa discussão do fundamentalismo, meio que as esferas são do diabo. Universidades clássicas do mundo, das maiores universidades do mundo, foram formadas pelos cristãos. Sim. O trabalho dos reformados muito forte que a gente recebe desse desdobramento até hoje. Então, o que a igreja precisa acordar é que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Uau. E a gente precisa se voltar, né? Eu costumo dizer isso na PIB, né? A gente vai resgatar as esferas do dragão. A galera jogou as esferas para Satanás e a gente vai resgatar essas esferas Muito bom. de volta. Então a igreja tem que estar preocupada com política, porque a Bíblia está preocupada. E aí a sua pergunta agora faz sentido, né? Depois dessa introdução. Muito boa. José era ministro da Casa Civil no Egito. Neemias trabalhava no governo de Artaxerxes. Daniel passou muito tempo na política babilônica. 4 Então, imperadores. 4 imperadores no governo no tempo de Daniel. E Daniel foi de imperador em imperador, continuando o trabalho dentro de uma política babilônica. Percebe? Então, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, faz questão de mencionar que a gente deve
olhar e orar, né, pelos governantes, por aquele que faz o bem e pune o mal. Então Romanos capítulo 13 também está preocupado com isso. Jesus foi indagado, né? Eu devo dar imposto a César. E aí dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, você não percebe a Bíblia, o próprio Jesus preocupado com acabar com César, por exemplo. Aliás, era a expectativa dos discípulos, mas não era a expectativa de Jesus. O meu reino não é desse mundo. Então, o conceito de Estado, o conceito de política é completamente necessário. Óbvio que é uma reflexão grega. A reflexão grega sobre democracia, a reflexão grega sobre política é um pouquinho diferente da reflexão moderna, do pensamento moderno que sai do tempo da monarquia e entra agora com os contratualistas, né, John Locke e tantos outros, lançando esse bojo democrático moderno. A discussão vai muito longe. Mas e tudo isso para responder, não, vamos resgatar essas esferas, vamos falar sobre política dentro da igreja. É importante políticos cristãos, extremamente importante, e o Senhor quer que a gente desenvolva programas de conscientização nesse sentido, e não só isso, participe diretamente desses projetos. Muito bom, muito bom. Não poderia ser melhor, pastor. Amei. Fiquei até aqui, ó, pensando. Bom, e aí, pegando esse gancho, vou passar a bola para o pastor Neto, né? Como temos uma jornalista da parte de esportes aqui, vou falar dessa forma. Como que eu consigo separar ser um cidadão e ser um cristão na hora do voto? Eu pensando se... Aqui, ó, vamos lá. Se o cara é cristão ou se ele tem gestão. Ou se ele tem gestão, projetos, né? Propostas para a cidade, para o governo. Porque às vezes a pessoa diz que ela é cristã e não tem, talvez, essa questão de projetos de gestão. Ou talvez tenha a junção dos dois. Ou, enfim, né? Tem o projeto e não é cristão. E aí? Cidadão e cristão. Claro, na hora de fazer a escolha de um candidato, quais deveriam ser os critérios de avaliar um candidato? Eu penso que assim, na verdade, a gente acaba degenerando muito a visão que as pessoas têm do cristão e a política, sobretudo por conta das bancadas que nós temos hoje representativas da classe. Então, a bancada evangélica. Então, quando a gente começa a usar da manipulação do poder religioso, dos líderes que criam as suas próprias bancadas dentro das denominações e impõem sobre os membros o dever de votar num determinado camarada porque ele representa aquela pasta ou aquela determinada denominação, e você percebe que os caras que são levantados por isso não têm a capacidade técnica para a função, aí a gente já entende por que a gente tem uma dificuldade tão grande de abordar de uma forma mais inteligente o tema. Eu penso que o fato de você encontrar num candidato que professe a mesma fé, se você pensa sobre o fundamento de ter os mesmos princípios que você, isso é um bom critério para pensar em votar em alguém. Então, poxa, o cara também caminha pelos mesmos princípios de fé que eu. Eu acho que isso faz um pouco de sentido, mas não pode ser todo o sentido. Então, legal, o cara também professa os mesmos princípios e valores que eu, entre linhas ali, né? A gente teria que falar muito sobre isso. Então, valores que são importantes. Porque quando você vai escolher um candidato político, você também vai pensar em quais tipos de pautas vão ser votadas, vão ser aprovadas, quais são as demandas que vão ser discutidas, qual a ótica que ele vai ter sobre essas determinadas pautas. Então é um critério bom para se avaliar no candidato, ok? Não é uma coisa de se jogar fora. Porque às vezes as pessoas falam, não, você não escolhe um médico se você tiver que passar por uma cirurgia cardíaca, se o cardiologista for da Umbanda, for agnóstico, for cristão, tanto faz. Eu concordo plenamente com isso, me importa se ele é um bom cardiologista, mas ele não vai escolher princípios que vão reger a minha vida, leis que vão tocar na sociedade, que talvez vão bater lá na porta da casa, do que meu filho vai aprender na escola, ou como eu vou poder ter um comportamento familiar. É diferente, um cardiologista eu não quero saber qual a profissão de fé dele, porque o cara pode ser agnóstico e no final de cirurgia ainda fala, não, você precisa acreditar em Deus que foi um milagre. Agora um político não, um político ele decide questões governamentais, ele fiscaliza governos, ele aprova leis, ele propõe leis. Então, se ele não tem princípios parecidos com aquele que eu professo, como que eu bato o dedo numa coisa e voto? Porque a ideia do voto é uma aliança. Eu estou fazendo uma aliança com alguém. Eu estou dizendo que esse cara vai defender como eu defenderia esses princípios. Então é um bom critério. Mas eu volto a dizer que não é o único critério, porque se ele não tem uma capacidade de gestão, ele não é formado em administração pública, ele nunca geriu uma empresa, ele não tem um bom testemunho em nada, de fazer nada, de criar nada, esse cara é o pior representante que tem, ainda que ele professa a mesma fé que eu.
Então, o cristianismo, talvez, para nós cristãos na hora do voto, deve estar ali dentro de uma lista de critérios que devem ser avaliados, mas ele não pode ser o critério master ou o único critério. Vou votar nele porque ele é da minha igreja. Não, peraí. Legal, o cara da mesma igreja aqui, tá, vamos ver agora quem que é esse camarada. O que ele já produziu na vida? Se ele está na comunidade aqui, qual o testemunho que ele dá aqui? O que ele faz de social, de justiça social? Onde ele entra aqui para decidir alguma coisa e ajudar a gente? Então, eu penso que está no currículo, mas não pode ser o único critério do currículo. Não sei se eu completei bem. Muito bom. Não, achei excelente. Vou falar uma coisa também interessante sobre a questão de escolha. A igreja, muitas vezes, ela facilita muito a entrada, né, de pessoas na política. E eu estou me lembrando aqui de um cara que no início da carreira política dele foi praticamente colocado na função como deputado federal por uma igreja muito conhecida no estado de Minas Gerais, que eu não quero dar nome aqui. E esse cara é um cara que... briga. Aí esse cara é um cara que virou a cabeça, cara. Esse cara, ele é completamente avesso aos princípios e os padrões das pessoas que colocaram ele lá. E o que é mais interessante, eu fiquei 8 anos em Brasília, antes de vir para Mogi, e eu aprendi em Brasília que o quão perfeita é a palavra da Dilma, ele, né? Já? Ó, falando como eu falo, você até podia dizer e eu acreditar mesmo. Mas assim, a palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes, e é verdade. A galera falava o seguinte, falou, as pessoas até vêm bem intencionadas para cá, mas com o passar do tempo ela começa a se corromper. Então, a maneira como a política envolve os políticos, a maneira como tem acertos e tantas outras coisas, eu já vi muito cara mudar o comportamento de ser um cara exemplar, padrão, e de acordo com a maneira dele se comportar, dançando conforme a música. Por isso que eu não danço, gente, entendeu? O cara, no fim das contas, se tornou um dos caras mais desprezíveis que a gente pode ver na política, não um especificamente. Mas é interessante porque até mesmo tendo esse cuidado para a escolha, né, de olhar esses parâmetros, a gente corre risco. Sim, então, só minimiza, né? Só minimiza. E aí eu quero aproveitar, pegar esse gancho. Faz pergunta fácil. E fazer uma pergunta. Não sei se é fácil. Manda pra ele. Não, já. Eu sou menos letrado daqui. Fala, vai, vamos lá. Você acredita, vocês, né? Mais específico, começar pelo Pastor Foca, aí você vai passando a bola. Que a política. Foca passando a bola pro Paulo. Uma igreja que tem fama de ter maconheiro, eu já vi muitas. Não tinha nem pensado, pastor. Pois é. Desculpa. É o pensamento impuro que vem da mente dos fracos de espírito. Está obedecendo de você. Eu queria saber se a política, de fato, ela corrompe as pessoas. Cara, a gente escuta muito isso, né? Eu acho que não é a política em si, porque a política, digamos assim, que ela é o mal necessário. Se você for pensar que a política corrompe, você não vai deixar nenhum cristão ser eleito. A gente pode ser corrompido num jogo de futebol, pode ser corrompido em diversas questões. Definitivamente não é a política que corrompe. Eu acho que são os interesses, eu acho que é a motivação do coração, eu acho que são as alianças. Eu acho que são os momentos da realidade do mundo, inclusive, que a gente está vendo um momento onde a política, por isso que tem tanta polarização, porque os crentes estão ali querendo que alguém, pelo amor de Deus, defenda princípios que sempre foram básicos em relação aos padrões morais, que agora você vê essa guerra política. Mas definitivamente não é a política que corrompe. Não, revela, mostra como só revela, mostra, potencializa aquilo que o cara já tem dentro dele, a predisposição, ou acaba corrompendo por causa do convívio. Mas não é exclusivamente a política que corrompe, não. Muito bom. Nunca pensei que alguém podia se corromper dentro de um campo de futebol. As pessoas se corrompem na igreja. Na fila do mercado. Na fila do mercado. Muito bom. Querem complementar algo? Eu tô com o Pastor Foca. Ele agora, nessa palavra dele, virou um tubarão. Eu li um livro do Dalrymple, o Theodore Dalrymple, chamado A Faca Entrou. E é exatamente essa a tese do livro. Ele é um psiquiatra. E esse cara, ele atua na Inglaterra. E ele começou a fazer uns atendimentos com presos. E aí, você foi preso pelo quê? O cara disse, foi assassinato. Aí o cara disse, mas e como foi isso? Aí um preso chamou muita atenção dele, porque disse assim, cara, eu tava lá e aí a faca veio e entrou. E ele ficou perplexo, porque era como se a faca, de maneira espiritual, sozinha, tivesse entrado na pessoa e a culpa era da faca. E a gente, na sociedade de hoje, aprendeu a justificar
e colocar a culpa em tudo. Dizer que a política corrompe a pessoa é chamar a política de demônio, é personificar a política. Não, é o coração que é corrupto. É o homem, maldito homem, que confia no homem. Então eu sou fraco, preciso de ajuda, preciso de conselheiros, para que o poder não suba para minha cabeça. Então não é sobre a política em si, vai atazanar a minha vida. Não, o cara consegue se corromper no Instagram, pô. Eu não vou citar um psiquiatra nesse nível aqui, mas eu vou citar alguém, talvez ouça uma frase, entenda o contexto, que eu vou citar certa vez no programa, acho que era Altas Horas, do Serginho Grossman, entrevistada era a Marina Silva. E a galera tava toda ávida, né, por brigar com o político, né? Que essa predisposição para todo político é corrupto. E o cara na plateia, eu não lembro bem como era a pergunta, mas ele se dirigiu à entrevistada dessa forma, dizendo, não, que todo político é corrupto. E aí ela voltou naquela personalidade de calma dela, disse assim pro cara, falou, se você fosse um político, você seria corrupto? Ele falou, não, obviamente não. Falou, então peraí. Então, os seres humanos são corruptos e quando eles entram na política, eles têm a oportunidade, talvez, de deixar isso mais amplificado. Eu não lembro exatamente como ela falou, mas ela disse, peraí, não, as pessoas corruptas estão na política, mas existem pessoas que não são corruptas e que podem estar na política e não vão se corromper. Né? A gente não pode atribuir essa ideia da faca entrou que o cara sempre vai ser fruto do meio. A gente sabe, obviamente, 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações corrompem os bons costumes e a pessoa tem uma vulnerabilidade para a inclinação da carne. Ou seja, Arão vai justificar o bezerro de ouro para Moisés dizendo, você sabe que o coração do homem é inclinado para o mal. Salomão diz, né? A estutícia está ligada ao coração da criança. Ou seja, é a predisposição que a gente tem para se corromper. Mas o homem que está próximo a Deus e absorve os seus valores, ele consegue sim circular nesse meio, que senão Jesus ia tirar a gente do mundo. A gente converteu, a gente é tirado da essência. Ele fala, não, estou rogando para o Senhor tirar eles do mundo. Porque a ideia é que nós, estando no mundo, que é o contexto da onde Jesus quer brilhar a sua luz, iluminemos o mundo. Então, se eu disser que a política é um meio de corrupção, então o cristão jamais poderia estar lá. Pelo contrário, ele tem que estar lá. Ele tem que retomar essa unção de governo e fazer a coisa acontecer do jeito certo. Então, não, a política não corrompe ninguém. É igual uma crise, o cara que rouba porque está numa dificuldade. Não é a crise que fez a oportunidade que faz o ladrão. Ela revela o ladrão. Ela oportuniza para o cara se mostrar quem ele é. Eu penso assim. Muito bom. Tô ouvindo aí, vocês 100%. Eu ouvindo aí, eu fiquei imaginando se isso que você estava contando era a história de um psiquiatra ou saiu na Folha de São Paulo, o Adélio Bispo dando um depoimento, falando assim, a faca entrou. E aí, aproveitando, a gente sabe que hoje existe, né, algumas nomenclaturas, direita, esquerda, centro. E na hora que o cristão começa a entender um pouco sobre isso, o que vocês, como pastores, explicam para as ovelhas, né, que podem estar nos assistindo ou para outras pessoas, enfim, sobre isso? O que é a direita, o que é a esquerda e o que o cristão, de fato, precisa saber sobre isso? Eu sou menos inteligente, posso te interromper antes de passar? Pode. Costumo, não, mas é verdade, não é falsa humildade, não, é verdade. Você que vai pagar o jantar hoje, só por causa dessas coisas. Exatamente. Você vai já mais Tubarão. Ó, que interessante, sobre essa questão de posicionamento político ou de identificação política. Eu costumo dizer para as pessoas que não importam como as pessoas, como eu digo ou quem eu digo que eu sou, que religião eu digo que eu sou. A minha preocupação, na verdade, é como é que as pessoas vão me identificar. O rótulo, quem vai dar aos outros, você não tem poder sobre o rótulo. O cristão, ele tem uma tendência natural por princípios bíblicos e parâmetros de coisas que a gente associa com mais facilidade à direita por questão de usos e costumes. Por questão de princípios que a palavra de Deus ensina. Então, às vezes, a gente está chegando num ponto agora onde não é só mais o cristão que se identifica como sendo de direita. São as pessoas que identificam os cristãos como direita. Daí que vem tanta briga, tanto desentendimento e tudo mais. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente vai ver pessoas olhando de fora e querendo dizer que Jesus era de esquerda, que Jesus era comunista. Então, Jesus não era comunista, tá? Vamos perder essa narrativa ridícula. Então, muitas vezes é difícil a gente conseguir dizer ou fazer as pessoas entenderem quem nós somos, deixando para eles rótulos, sem a gente dizer, cara, de maneira muito básica, racional, identifique o cristão como um cara de direita baseado em parâmetros, mas não identifique o cristão como sendo de direita por causa só das alianças políticas, porque é muito raso a gente dizer isso. Eu sou um cara de direita, mas não sou de direita porque eu quero bater no peito e ser de direita. É que tá tão claro, tá tão óbvio no fim das contas, você não consegue nem deixar os outros te rotularem como eu deixo os outros me rotularem em relação à minha religião, à minha identidade religiosa.
Porque tá muito mais sério, muito mais grave que isso. Desculpa te cortar. Não, tranquilo. É bom te ouvir. Bom. Na verdade, assim, o conceito mais moderno de esquerda e direita, se eu não tiver viajando muito na cabeça nas datas agora, que é acho que 1789 a gente tem a Revolução Francesa. Cara. Então você tem uma monarquia absoluta estabelecida e você tem um interesse do povo em que aquela monarquia absoluta que saqueava literalmente o povo, tirava tudo das pessoas para colocar a rainha ali, a Maria Antonieta, aquela coisa do se não tem pães, comam brioche, aquela utopia, né, com as necessidades do povo. Então o povo começa a se envolver na política, onde nasceria ali, de certa forma, os movimentos populares. Já tem alguma coisa no Senado romano e tal, mas pra gente mais presente seria ali. Então é quando o povo começa a se envolver na política e quer ter uma desestabilização de um poder absoluto, mas que as pessoas sejam tratadas como, de fato, como seres humanos. Aí depois você vai ter ali no pós-Segunda Guerra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai tirar algumas coisas ali dessa desumanização dos seres humanos, que sobretudo vem dos regimes totalitários, né, que vem aquele choque para o mundo do que acontecia contra os judeus. Então a gente tem algumas misturas dessa ideia do povo ter um pouco mais de poder. É aí que nasce, de alguma forma, essa ideia da esquerda, que vem daqui, de pessoas comuns se envolvendo com política. Não é muito minha área política, eu só estou tentando recuperar alguma coisa na mente aqui, mas seria mais ou menos por aí. Então, se a gente analisa só do nascimento da ideia da esquerda, historicamente, só de uma forma fria, você vai entender que faz um pouco de sentido as pessoas terem o poder de se envolver e de ter esse processo democrático, onde o povo pode decidir o que o povo precisa, e não só uma pessoa e uma família ali, e criarem-se essas castas, ok? Pensando no pano de fundo. Se a gente analisa para onde as coisas vão, evoluíram, ou sei lá, ou regrediram nessa evolução, progrediram no sentido do progresso natural das coisas, ou regrediram no sentido do que seria um progressismo ideológico, as coisas se destoaram muito disso, né? Porque a gente hoje tem um aproveitamento das pautas. Então, quando você fala de direita e esquerda hoje, tanto um lado quanto o outro, se a gente vai para o extremismo político, eu diria que é mais ou menos tipo dirigir na Ayrton Senna, na Marginal Tietê. Tem o ruim e tem o pior, nunca tem o bom, quando a gente vai para os extremismos das pautas políticas. Porque se a gente enxerga a luz das escrituras, que agora eu quero voltar para onde importa para mim, o cristão, na verdade, ele vai encontrar familiaridade com temas que, pelo menos nos palanques, são defendidos por ambos, mas praticados por praticamente nenhum. Então, eles não são temas de... O tema para o cristão não é tema de pauta política esquerda ou direita. Você pega, por exemplo, hoje a esquerda defende muito mais os temas de justiça social, de importância com as minorias, defeito do direito do órfão, da viúva, dos pobres, que, puxa, é uma pauta 100% bíblica e cristã. Mas na prática, a maneira como eles fazem isso se destoa de outros princípios bíblicos. Exatamente. Que ensina que o homem deve, por exemplo, ser abençoado por meio do seu trabalho e não do assistencialismo, né? O Ronald Reagan dizia que o maior programa assistencial é o trabalho. E a ideia da esquerda, por exemplo, de tirar do cara que é produtor como se ele fosse o vilão para dar para o cara que não produz nada, também não é bíblico, porque quem não trabalha não come. É um muito princípio bíblico. Então, na verdade, o cristão precisa encontrar um equilíbrio no que a Bíblia diz sobre e tentar encontrar um candidato que está mais alinhado com princípios bíblicos. Só a esquerda e a direita por si só é um terreno bastante perigoso, porque existem alguns fundamentalismos também, extremismos, que não são bíblicos, você talvez se encontre mais à direita. É que hoje, olhando para a nossa política, o cenário, minha visão agora, porque é um programa de opiniões, né? Sim. Quando eu olho para aquilo que a gente encontra na extrema esquerda, se destoa muito mais de princípios que são dogmáticos para nós. Então, defesa da vida, por exemplo, é um princípio extremamente cristão. Né? Para a gente, a vida começa na concepção, Salmo 139, Jeremias capítulo 1. Então, quando alguém atenta contra a vida do nascituro, do feto, para mim é absurdo. Então, eu jamais vou apoiar um candidato que tem esse tipo de pauta. Um exemplo. Né? E aí, quando a gente olha para os padrões econômicos também, o livre mercado, o capitalismo, essas coisas fazem muito mais sentido bíblico. Não é que você é de direita ou esquerda, que se lasque qual partido do cara. A gente tinha aqui na cidade, aqui já vou alfinetar, já tinha na cidade pessoas que até esse mandato atual aqui estavam num partido que totalmente alinhado com a esquerda, agora porque o jogo virou tá na direita. Porque o importante pro cara é o voto. Então, assim, as pautas deles mesmo não importam. O que importa para eles é coeficiente eleitoral, ganhar a eleição e que se lasque todo mundo. Então, eu penso mais nos princípios, se eles comungam com aquilo que eu acredito. Então, eu diria que assim, entre esquerda e direita é dirigir na Marginal do Tietê. A gente vai ter o dia ruim e o dia pior ainda, mas dia bom eu nunca encontrei ainda. Continua sem encontrar. O dia bom é o dia inútil. Você vai dirigir de madrugada no domingo, ninguém dirige. Então, geralmente, o dia bom é o dia inútil, que não serve pra nada. Então, é ruim e pior. Pra nós serve muito, pra nós. Pra nós. Pra nós, pra pouca gente, né? Muito bom, hein? Então, entre direita e esquerda,
Hoje eu fico o que é bíblico. Mas hoje eu diria, assim, para não parecer que eu sou escapista, hoje, olhando para o quadro político brasileiro, eu sou um pouco mais alinhado à direita, porque assim, o que eu encontro na esquerda e extrema esquerda vão muito mais contra os meus princípios. Mas na direita tem muita coisa que eu não concordo também. Então eu fico, o que seria menos pior? Muito mais ou menos assim que eu tenho decidido. Você usou o termo de extrema esquerda e a gente sabe o que é realmente extrema esquerda. E a esquerda chama qualquer pessoa da direita de extrema direita. Defender um princípio básico, simples, já é extremo na direita. E a gente ainda consegue avaliar o que é esquerda e o que é extrema esquerda. Embora também eu olho, faço meia-culpa, eu acabo vendo quase a mesma coisa. Porque tem coisas que você sai de um parâmetro, você vai um pouquinho para a esquerda, você fala, não, isso aqui é uma coisa só, mas já é tão extrema que todo mundo tá extremo aí, não tem nem o que falar. É difícil. A gente é meio passional, né? O latino ele é passional, a gente é jogo de futebol, né? Então a gente sai na mão por causa disso, é complicado. Sim. É o nosso estilo. Agora, eu aconselharia, né, o cristão a fazer leituras, né? Porque o que há, na verdade, é um senso muito comum sobre a política. A maioria das pessoas não sabe definir a esquerda e também não sabe definir a direita. Então eu aconselho ler o próprio Marx, ler o Capital, entender a reflexão marxista. Aconselho a ler Smith, aconselho a ler Hayek, aconselho a ler John Keats. Eu aconselho a ler Dardot e Laval. Eu aconselho a ler esses caras que estão falando sobre laissez-faire, que montaram toda essa estrutura a partir do século XIX, século XX. Eu particularmente, né, como eles estão dizendo, tipo, eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sou um cara que me identifico muito, porque a gente vai transitar em política, a gente vai transitar em economia. Essa é uma pergunta que transita na organização social. É uma pergunta política, mas transita na organização social. Então, eu me coloco na posição de social-democrata. Então, por exemplo, para mim, o neoliberalismo é um sistema falido. Você ter trilionários no mundo é um grande absurdo. Então, eu teria conversações sobre direito de herança, pensaria sobre a taxação de grandes fortunas. Eu teria uma conversa mais profunda sobre isso. Então, a social-democracia, que tem também alguma ela forma com os dois lados, né? Centro-esquerda, horas, centro-direita, horas. Que é onde eu percebo que há uma possibilidade. Esses caras todos estão falando de nova ordem mundial. Se você ler Dardot e Laval, A Nova Razão do Mundo, ele vai terminar falando de uma necessidade de uma nova ordem mundial, que é nosso assunto. Que é Bíblia, que é Apocalipse, que é Tessalonicenses. Então nós chegamos numa falência, tipo, o capitalismo, na minha cabeça, é o que mais consegue conversar, né, com a própria temática de necessidade humana, mas está falido. São sistemas falidos. Comunismo é falido. Socialismo falido. Capitalismo falido. Neoliberalismo falido. E a gente está precisando conversar sobre um sistema econômico novo. Então, o próprio Israel, né? E não que eu seja um devotador, um idólatra do que Israel faz. Eu sou um crítico de Israel também. Né? Eu tenho uma perspectiva do Novo Testamento um pouco diferente dessa galera que exalta muito Israel. Mas Israel é social-democrata. A grande maioria dos governos europeus são sociais-democratas. Então eu acho que na minha mente, o que mais se aproxima das duas necessidades, das duas bandeiras. Então eu opinaria por isso. É uma boa mistura, né? Porque você vai entrar pelo menos em duas vertentes grandes da política, né? Que seria uma vertente econômica, que é onde o segundo diz que flerta um pouco mais com essa ideia, que talvez se aproxime um pouco mais do lado esquerdo do mapa. Mas você tem... mas você tem uma vertente dessa questão do empreendedorismo, do livre mercado, de um Estado não gigante, que flerta um pouco com o lado mais direito do mapa. Então, assim, é porque não fecha a pauta. Não fecha a pauta de um lado só. Mas é verdade. Profundo, porque não fecha a pauta. Não fecha a pauta do lado. Eu tenho um amigo em Israel, e que assim, a gente quando fala de um brasileiro cristão pastor em Israel, você fala, mentalidade do cara completamente direita. E quando a gente olha as coisas pela mídia, você tem uma visão de uma coisa que ela não é profundamente verdadeira como apresenta pra gente. E a gente tá falando do Netanyahu, não, porque esse cara, não sei o que lá, e meio que valorizando ou elogiando, por quê? Porque ele é o cara agora que tá do outro lado da guerra em relação a tudo que aconteceu, e lá, enfim. Aí ele falou assim, Foca, você não sabe, cara, aqui ele não é visto como esse cara de direita que vocês veem no Brasil.
Então tem muito judeu aqui, inclusive eu, que não é favorável a ele. E no Brasil eu sou de direita, mas aqui a gente olha para isso, vocês olham para isso daí, você acha que ele também é, mas tem um comportamento político inclinado também para a esquerda. Então a gente olha para isso diferente do que eles veem lá, né? Nossa, é diferente. É muito complexo. Não, mas eu acho que assim... Aconselharia, Tati, a leitura. Sim. Lê todos. Mas ó, vamos lembrar de uma... Compreende. Então o cara quer discutir muito marxismo sem saber o que é marxismo. Sem nunca ter lido nada de Marx. Só visto o vídeo de 5 minutos. Mas, tá cheio de intelectual de marxismo que não entende nada de marxismo. E vou te falar, tenho até medo, pastor, de falar pros caras até ler, porque quem tem que ler para conhecer mesmo. Porque tem gente que lê não com a maturidade do discernimento de avaliar onde estão os erros, onde estão os buracos. Tem gente que lê e começa a acreditar e aprender. Então a mentalidade de leitura, a gente fala, né, ora antes de ler a Bíblia, não sei o quê, pra você ter discernimento, que a palavra de Deus ela é viva, mas é o discernimento que vai te fazer entender. Ora antes de ler todos esses livros também, porque a problemática original marxista, ela é anacrônica. Não, você olha e fala, ela é completamente anacrônica. Isso aqui tá entendendo? Você tinha uma sociedade completamente diferente da sociedade de hoje. Sim. Então, quando o cara começa a problematizar, né, a questão da divisão social daquela época, a burguesia... como a Revolução Francesa mesmo. Percebe? Era diferente, o contexto diferente. Completamente diferente. Então, era tudo que se faz do marxismo hoje tem um pouquinho de anacronismo. Sim. Tá fora de época mesmo. Então o cara vai... Não tá enquadrado no nosso contexto social agora. E agora pensando nas... Tati, não tô defendendo, tá? Sim, não. Não é sobre defesa. Isso aí agora. Não é sobre defesa. De novo, a social-democracia é a que mais me apetece. Faz um corte. A social-democracia é o que mais me apetece. Mas o cara precisa saber... O que falam... me fala coisas que falam da Bernie sem saber nem o que a Bernie é. Um monte. E me falam coisas que falam da Bíblia, da Bola de Neve sem nem saber o que é. O que a Bola de Neve está vivendo no Brasil não tem nada a ver com a Bola de Neve de Mogi das Cruzes. Não é pro Chico Gospel, gente. Não vai para tá entendendo? Ponto. Isso é complicado. Ponto. Esse cara aqui é um cara fantástico, eu conheço de perto, é um homem especial, mas a pessoa fala sem saber. Sim. Sem ter conhecimento de causa. Isso é um absurdo. Então, e isso acontece... Tá precisando uma dessa na mídia. Você vai pagar o jantar no mesmo dia. Essa questão, né, das pessoas buscarem o conhecimento. E a gente está falando hoje do tema política. Mas em todas as questões, né? A gente que transita na vida acadêmica, né? Todos aqui já passaram por uma graduação, algo do tipo. As pessoas, às vezes, elas não querem esse conhecimento, e principalmente na política. E aí, trazendo para essa questão, como o cristão deveria ter este conhecimento? Por exemplo, você falou, vou deixar esses livros, mas às vezes a gente se depara com pessoas que nem conseguem, às vezes, ter o hábito de leitura da Bíblia, né? E aí você vai falar para ela ler um livro, a pessoa não. E como? Como incentivar essas pessoas a, de fato, estudarem sobre, a se interessarem sobre? Qual a importância e relevância disso? A relevância, Tati, é total. Sim, sim. Pô, a pessoa estudar é uma bênção. Ler é uma bênção. Mas a maioria das pessoas preferem ficar nessa linha da mediocridade. Reprisando discursos. Falando do que ouviram como papagaio de pirata. Então, muita gente está condenada a isso, pela sua própria preguiça. Não, o camarada tem preguiça de estudar, o camarada tem preguiça de se aprofundar e quer, às vezes, falar difícil. Vez ou outra, eu lanço vídeos na internet que a pessoa embaixo, o último que eu lancei, né, eu falei um pouco da questão do álcool, aí um cara colocou embaixo assim, você não passa de um pastor progressista, fascista, danista, paraibista. Cara, ele foi gastando todo o vocabulário que ele tinha aprendido naquele dia, tudo. Mas sem nem saber o que ele estava dizendo. Aí eu só respondi embaixo, tipo, kkkkkk. Tá entendendo? Porque o cara se recusa. Sabe que kkk é Klux Klan. Oi, você tem que ir na sua igreja, hein, mano? Foi boa essa. Só tô apanhando, agora valeu. Você me salvou, eu acho legal, só acho completar. Essa ideia de estudar é como qualquer outra coisa na vida. Eu penso que a gente é educado para ser burro. A verdade é essa. Você fica 11 anos na escola e não sai falando inglês.
Você tem 11 anos na escola e você não tem educação financeira. Por que você foi falar do inglês, pastor? Você não tem educação financeira. Talk English. Você não tem nada. As pessoas não são educadas dentro da escola para entender o sistema político, por exemplo. Sim. Eles não são educados para isso. Então, assim, a ideia é que a gente é educado para ser burro. Nem na graduação. Nem na graduação. E falo mais, nem no mestrado de políticas públicas, porque eu estou no mestrado de políticas públicas. O cara chega lá e fala que não tem. Se souber muita coisa, não sei se na época eu estudei ainda tinha, o cara sabe que o Brasil é tripartido. Então, você tem legislativo, judiciário, executivo. Então, você aprende, assim, acho que no máximo para aí, né? O cara, o que um deputado faz, o que o deputado faz, o que o senador faz, qual que é o tempo de mandato, se o cara pode ser reeleito, enfim, como que eu posso ser isso, qual a idade mínima, se chegar nesse ponto já tá muito bom, foi coisa pra caramba já. Então, assim, a gente é educado para não conhecer. Acho que a gente é educado para não conhecer. Os 3%. A gente é educado para não saber. Então, porque é mais fácil você manipular alguém que é burro, né? Então, assim, se a pessoa não tem conhecimento, entenda que eu estou dizendo burro aqui não de forma leviana. Pode usar, mas nós no estamos sentido, na mesa da... No sentido mesmo, para a pessoa realmente ficar emburrecida ali, para a pessoa ficar limitada, porque é mais fácil você dizer o que você quer para uma pessoa que não teve educação política, por exemplo, que você troca lá o voto por 100zão na hora lá, dane-se quem é o cara, e, enfim, o bujão de gás, o favor político. E aí a gente pega toda uma estrutura de manipulação social, a gente volta talvez para falar do nosso caso aqui, de pastores que se vendem, porque o político falou que ia fazer o púlpito da igreja, construir o batistério, arrumar dinheiro para a ONG que ele tem, e aí isso vai numa enxurrada. Acaba a confiança em Deus e passa a ter a confiança no homem, pastor. Contar um testemunho? Mas isso acontece só em outros lugares, eu estou só devaneando aqui, eu estou devaneando. Então, de alguma forma, acho que isso impede as pessoas de conhecerem. E aí entra a maldita da preguiça, o pecado capital aqui, porque as pessoas querem ver o vídeo na internet de 5 minutos e replicar o tal do papagaio. Se a pessoa se vende, né, então, ela se vende com facilidade. Sabe bem, né? Não, eu já percebi que tá salvo, não ter conseguido fazer, já salvou, já mostra que você não tá nesse contexto. Fiquei até feliz. Eu não tenho TikTok. Não, graças a Deus, eu também não. Graças a Deus. Eu tive tenho um testemunho sobre essa questão do cristão da política e da maneira como a gente é envolvido por isso e acaba se corrompendo, e de pastores que se vendem. Teve um cara em Brasília que chegou e falou assim, pô, Foca, eu tô aqui com a banda White Cross. Eu tô aqui, os caras estão sem lugar pra tocar, não sei o que lá, porque a igreja que tava lá, os caras são muito do rock, não sei o que lá. E será que a gente não podia fazer um acordo aqui? Eu falei, não, você quer um espaço? Não, pode fazer. Tá, mas e a bilheteria? Eu falei, não, tudo pra você. Você paga tudo? Então empresta o lugar de graça, vai aí, faz e tranquilo. E aí ele falou assim, puxa, você não sabe como você me ajudou, cara, nós tava uma dificuldade, não sei o que lá. E ele era assessor de um político conhecido em Brasília, cristão, de uma determinada denominação, mas que tinha um histórico muito corrupto. E aí daqui a pouco ele falou assim, não, eu quero te abençoar também. Eu falei, não, tá tranquilo, fique em paz. Daqui a pouco chega um cara, filho desse deputado, e falou assim, pastor Foca, não sei o que lá, olha, obrigado aí pela ajuda, porque a gente tá trabalhando junto, a gente tá fazendo um evento junto. Não entendi até hoje o que o White Cross tinha com questão política em Brasília. Aí ele falou assim, você tá reformando aqui, o que você tá precisando fazer? Não, eu vou colocar ali um totem lá na frente. Você quer um totem? Não, eu vou dar pra você, não sei o que, porque eu tenho empresa, não sei o que lá. Ó, esse totem, 10 metros tá bom pra você, totem de concessionária. Ó, pra esse telefone você manda aqui a arte, e para esse telefone você fala quando o cara quiser instalar o totem. Fala, então beleza, obrigado, meu. Saí dali correndo, fui numa serralheria, fui numa gráfica, falei, eu quero um totem assim, fui fazer na hora, porque se eu deixasse o tempo passar, esse cara ia me dar isso, próxima eleição, o que acontece? Tô na mão do cara. E assim, política em Brasília é um negócio muito maluco, porque as igrejas, elas vivem com muita naturalidade o envolvimento político dentro da igreja. Então, o que a gente vê aqui em Mogi, de ter vereador e tudo, é algo muito comum, muito tranquilo até. Mas quando você olha de questão política em Brasília, é absurdo. E é nessas que muitos pastores começam a viver muito em função da política, começam a se corromper imaginando, a gente tem que estar lá, então vamos lá, e começa a viver uma causa política. Você está falando como é que a gente contribui, o que a gente faz com as pessoas, a gente tem um desafio muito grande, a gente tem pouco tempo para poder influenciar as pessoas, e o pouco tempo que a gente tem geralmente é em culto, e em culto a gente tem que pregar a palavra. Mas eu vou te falar assim, eu já estraguei muita pregação, fazendo, no bom sentido, fazendo um enunciado, uma introdução de informações políticas. Eu já falei sobre comunismo, eu acho que vocês vão lembrar, teve uma que eu falei, 2 pessoas levantaram e foram embora, e eu começo a pregar assim, por favor, não vá embora, me deixa terminar tudo, pra você não achar que eu sou um herege, porque você quer entrar na palavra, mas você fala, eu não tenho outra oportunidade de fazer, à luz da palavra, da pessoa dar um entendimento na questão bíblica sobre a questão contemporânea da política hoje. Eu acho que os podcasts favorecem muito a gente nisso. Estamos aqui. Porque a gente pode fazer isso, bom. né? Vamos ver além mais do púlpito vezes, né? falar de ao vivo. De um Vamos tema ver tão mais importante. Vezes, pastor? Pastor?
hora. Os caras que geralmente são difíceis de achar. Pastor Foca pagando o jantar, eu tô na próxima. Tá tudo certo. Glória a Deus. Pra gente, estamos caminhando para o fim, infelizmente. A plateia. Nem pergunta pra plateia. Vamos fazer a pergunta pra plateia. Calma, só tô falando, porque depois, né, vai 40 minutos. Eu tô muito ansioso. Não, eu tô feliz que você tá gostando, pastor, de verdade. Vamos lá, quem vai ser? 2 perguntas? Meu Deus. Vamos lá. O pastor Foca. Boa noite. Tá desligado o microfone, Camila, acho que... Eu tenho vergonha de falar. Vamos lá. Eu acho que política está se tornando um assunto, uma guerrilha, na verdade, né? E principalmente eu vejo pelos jovens. Por quê? Vive muito naquele mundo de internet, acompanha pequenos cortes e levam isso para a vida. Então, eu sou de uma época que política, religião e futebol não se discute. E hoje a gente tem que discutir, sim, de casa, né? Principalmente quando você tem filho adolescente que vive nesse mundo de internet. Então, eu acho que seria fundamental a gente ter esse tipo de conversa dentro de casa, porque às vezes eles só sabem aquilo que vê na internet e por pequenos cortes. Não entende de fato o que é política. Sim. Muito bom. Eu escutei um pastor uma vez falar o seguinte, que futebol, religião e política moram numa nuvem muito alta que os argumentos não alcançam. E é verdade, só que a gente às vezes quer influenciar por argumentos, quando na verdade a gente tem que influenciar pelos nossos sentimentos. O que eu quero dizer com isso? Existem paixões, quando você fala de paixão e de amor, são coisas que elas meio que conversam de alguma forma. Uma coisa é bem diferente, não é tão diferente da outra, mas são coisas diferentes. Mas para você alcançar o argumento, né, você ter argumento com essas pessoas, essa nuvem alta, onde está lá futebol, política e religião, você tem que amar. Se você não tiver amor, você não vai conseguir ter misericórdia, paciência para poder se fazer entender. Porque é uma diferença muito grande entre você querer explicar alguma coisa para alguém e desabafar o teu ponto e entrar em atrito. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter amor e misericórdia pelas pessoas que têm um pensamento político diferente, porque você não vai influenciar com a informação. Você vai dar credibilidade à tua voz a partir do momento que você é humilde, que você tem amor. Por quê? Vamos ser bem sinceros aqui. Eu sou avesso à esquerda. Meu posicionamento, ele até como o Neto colocou aqui, de acordo com tudo aquilo que os outros entendem, eu sou avesso à esquerda. Só que eu não acredito que, de fato, alguém da esquerda quer acabar com o Brasil, que é o pior para o Brasil. Eu vejo nisso a ingenuidade de não entender certas coisas que são parâmetros básicos que qualquer pessoa entenderia. Então não é que o cara quer o pior, só que a gente trata as pessoas como se ela quisesse o pior e a gente quisesse o melhor. Se não tiver misericórdia, não tiver o mínimo de amor, a gente não tem como discutir esse assunto. Não tem como entrar nesse parâmetro, não tem como ensinar ninguém a fazer nada. Então eu costumo dizer que ninguém muda a opinião de ninguém pelas redes sociais. Você não vai lá, faz um comentário, o cara fala, nossa, agora abriu minha mente. A gente geralmente continua sustentando o nosso posicionamento na rede social. Então não adianta te bater boca. Então o amor, eu não quero aqui ser romântico em relação a isso, mas um amor misericordioso, um amor empático, de você olhar para a pessoa como alguém ingênuo nesse ponto de vista, é a única forma da gente trazer esses assuntos para poder ser discutidos. E não só ser discutidos, mas a gente começa a discutir a partir do testemunho. Muito bom. Outra pergunta? Boa noite. Eu quero primeiro parabenizar vocês por essa mesa, muito bom mesmo. E lá em Romanos 13, a Bíblia fala que é Deus quem institui as autoridades, né? Quando a Bíblia diz isso, ela se refere ao cargo ou à pessoa propriamente dita? Legal, eu posso começar essa daí, porque eu gosto muito do tema, principalmente do ponto de vista de autoridade espiritual e essa visão que toda autoridade é instituída pelo Senhor. Quando a gente pensa em Romanos 13, eu acho que o termo que o pastor Segundo usou sobre anacronismo é bem interessante, pelo time de regime que nós tínhamos de governo naquele momento, e o que Paulo está falando, inclusive, são sobre as autoridades, naquele momento, autoridades policiais, para punir criminosos, né? Tanto que ele chega a dizer que a autoridade não porta a espada em vão, ou seja, o cara está com a espada ali para usar, para punir os transgressores, e você jamais deveria temer uma autoridade se você pratica o bem. De certa forma, é o que Paulo diz, quem tem medo de polícia é ladrão, né? Quem não gosta de polícia é bandido. De alguma forma ele diz isso. Mas quando a gente pensa em autoridade,
dentro de um regime de leis, por mais que a gente está vendo no Brasil destoa completamente disso, se nós fôssemos olhar hoje para qual é a mais alta autoridade no Brasil, a gente chegaria num livro chamado Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, naquilo que ela não destoa para nós, cidadãos celestiais e cidadãos brasileiros, da palavra de Deus, ela é a nossa carta magna enquanto nós estamos nessa cidadania terrena. Então, a luz da Constituição Federal debaixo das Escrituras, ela é uma autoridade sobre a nossa vida. Então, nós deveríamos temer a autoridade, porque se nós transgredirmos, né, a lei é escrita para os transgressores, ela não é escrita para quem pratica o bem. Eu acho que quando você olha para esse nível da autoridade que ela exerce, que uma lei exerce sobre nós, que os costumes, que a cultura, que as organizações políticas exercem sobre nós, nós a praticaremos e a obedeceremos até o ponto em que ela não se destoa da nossa fé. Então eu vou citar, por exemplo, o que Pedro diz para os sumos sacerdotes ali, o sogro dele, que são os mesmos que fizeram a inquisição de Jesus e querem impedir ele agora de pregar o evangelho. Ele diz, olha, é Atos 5, eu não lembro o verso agora, importa-nos a nós obedecermos mais ao Senhor do que aos homens. Então, como cristãos, para nós, a autoridade primeiro é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus inerrante, infalível, que está sobre nós como autoridade suprema. Aquilo que estiver debaixo desse guarda-chuva e não destoar da nossa fé e da nossa confissão em Cristo, eu sou sujeito à autoridade. Então aí a gente pode ter Paulo falando também, Hebreus fala sobre isso, Hebreus 13, Romanos 13 são textos que falam sobre isso, que nós estamos sujeitos a autoridades para pagar o que é devido, como Jesus fala, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós pagamos impostos, nós respeitamos autoridades instituídas, nós honramos quem deve ser honrado, tem uma figura política, ela está no exercício daquela função, não é pessoal, é funcional, respondendo a sua pergunta. Então, pô, se chega um vereador na minha igreja, o cara pode ser do PSOL ou do PL. O cara pode ser um prefeito que eu distou completamente dele na gestão dele, ou um cara a quem eu sou favorável. Eu já passei por isso, inclusive, na igreja em Poá. De estar a prefeita atual e um candidato a prefeito que é meu amigo, que eu quero que o cara ganhe e tal, e a prefeita que está lá, que está sendo alguém muito favorável a nós. Os dois, quando chegaram, eu fiz uma menção honrosa, mas não vou dar púlpito, não vou dar microfone, mas ó, gente, tá o prefeito fulano de tal aqui, ó, uma autoridade da cidade, vamos aproveitar que ele está aqui, vamos orar pela nossa cidade, como Paulo diz a Timóteo, antes de tudo, faça oração por todos os homens e aqueles que exercem autoridade sobre vocês, para que tenham uma vida tranquila. Então é um dever do cristão orar, abençoar. Então, tá o Lula governando. Qual que é o meu papel aqui? Ainda que eu não seja, se eu seja o Foca, eu sou o cara da direita aqui, vou pra Paulista de verde e amarelo. Acho que o Foca faz isso. Então, assim, ainda que eu seja esse cara, qual que é o meu papel? Eu tenho que orar. Deus, ilumina a mente desse camarada. Eu sei que é difícil chegar lá e entrar com alguma luz ali, mas ilumina a mente dele, que as decisões sejam favoráveis ao povo. Que ele consiga ter uma equipe econômica que faça o bem, porque eu moro aqui no Brasil, eu não quero que o Brasil se lasque, porque é um cara que eu sou avesso que está governando. Esse não é um pensamento cristão. Eu quero que as coisas deem certo, então eu vou abençoar as equipes, vou abençoar o governador do Rio Grande do Sul, e mais do que abençoar orando, eu vou abençoar com tudo que eu manifestar de política, né, de prática de justiça social e de governo. Acho que é por aí. Muito bom, muito bom. Bom, então é isso, né? Peraí, eu vi o segundo agora respondendo uma pergunta. Faz mais uma pergunta. Dá mais uma esticadinha. Tá o patrocinador, né? Paga o plus não, eu tô podcast. Feliz. Eu tenho uma pergunta difícil, geralmente cara. as pessoas querem ir embora e vocês querem ficar. Eu tô muito feliz. Acho que eles querem ir embora, mas a gente eu só tenho medo da hora que o restaurante fecha. Mogi tudo fecha cedo, né? Então, caipiras. Eu tenho uma pergunta pra fazer, mas eu vou fazer depois que a gente for embora. Offline. Boa noite, pastores. Boa noite, Tati. Parabéns. Tá ligado o microfone? Tá ligado? Tá ligado? Parabéns pelo podcast. E a pergunta que eu quero fazer é, assim, o povo condenou a Jesus, né? E qual é a maior dificuldade? É a falta de conhecimento ou o povo? Por não buscar o conhecimento, para saber o verdadeiro que eles precisam votar no correto. Então, eu nunca acredito que o problema eu não personifico o metafísico. Então, o conhecimento não é o problema. Essa geração que nós vivemos é muito paradoxal, né? Porque nunca se houve tanto conhecimento. E tamanha distância de uma reflexão cognitiva linear. Nunca se houve tanto. As pessoas realmente estão extremamente fragmentadas no pensamento. Essa é a característica do século XXI. E tem um cara muito interessante que vai conversar sobre isso, que é o Lipovetsky. Ele vai conversar sobre essa cabeça do século XXI. Outro que transita nessa reflexão é o Bauman.
o Zygmunt Bauman falando de uma geração líquida. Uma geração que ela não tem mais pertencimentos, ela não tem mais raízes, ela não está mais preocupada com os afetos, ela se secularizou, enfim. Então a preocupação é exatamente, o pastor Foca mencionou essa pegada, ele disse assim, antes de ler, dá uma orada. É interessante isso, né? Isso não é espiritualização, é dizer, Senhor, deixa eu colocar a lente certa nessa leitura aqui. Deixa eu ter uma compreensão, sobretudo, bíblica das coisas, como o pastor Neto acabou de falar, primeiro a palavra do Senhor. Isso responderia a outras perguntas que já estaria na mente das pessoas. Tipo assim, e em um país que é fechado para a Bíblia, posso traficar a Bíblia? Essa já seria uma reflexão para a resposta. André Cruz lá, que é o secretário-geral da... Como que é o nome do irmão? O irmão André, né? O irmão André. Contrabandista de Deus, né? Então, na verdade, está na Bíblia. O povo perece por falta de conhecimento. Qual é o problema? É o povo. Não o conhecimento que está à disposição. Então, transite, né, na linha do conhecimento, e obviamente um conhecimento que vai partir do pressuposto da lente certa. E qual que é a lente certa? Para nós, é a palavra do Senhor. Então eu preciso ler a partir da palavra. É tão louco isso, está se trocando tanto, Almir, que o pessoal está lendo a palavra com outra lente. Nos dias de hoje. O cara lê a palavra a partir do marxismo. Uma hermenêutica reversa. Olha que loucura. A Bíblia explica a Bíblia. E também vai explicar o entendimento das outras matérias. A lente certa para compreender as outras matérias. É isso. Muito bom, Excelente. muito bom. Bom. Agora eu vou fazer uma pergunta para nós fecharmos. O que vocês três... Fala os senhores, mas né, são todos novos. Não, eu tenho 40. Eu não vou nem falar nada. Quarentou semana passada. Parabéns, pastor. Eu aguarde vi os lá presentes, aguarde os presentes. Vai estar os dados aqui para quem fizer né? Um pix. Pix de aniversário. Pix de aniversário, presente, endereço. Olha pra câmera, pix. E o que vocês acham de pastores que se candidatam a qualquer cargo político? Eu escutei um pastor esses dias falando, né, que ele era comissionado, enfim, acho que vocês vão até citar que ele não poderia rebaixar aquilo que Deus entregou a ele, enfim, aí vocês podem falar. Billy Graham que falou que ele não se sujeitaria a um cargo menor, né? Quando convidaram ele para ser prefeito. Os prefeitos que a gente tem no Alto Tietê, eu faria uma gestão melhor que qualquer um deles. Mas eu não tenho interesse, Quem votaria no pastor Neto? Interesse coloca aqui embaixo. Eu não tenho nenhum interesse político nisso não, mas do jeito que estão as nossas cidades aí seria fácil. Colocar o Pudim, que é meu poodle, para governar daria certo. Bom, vamos lá, Bota faz o corte, acabou fazer inimizade. Acabei de fazer inimizade com 10 gestores. Vamos lá. Vamos lá. Volta a pergunta aí, falou que TDAH agora foi lá na. Na mesa tem. TDAH, cara. Me dá uma alívio. O que você acha de pastores? Legal, beleza. Eu acho que o cara, no mínimo, é bipolar. Bipolar? No mínimo, o cara é bipolar, ele não sabe o que ele é. Tem esquizofrenia, alguma coisa desse tipo. Esse cara é pastor, como que é agora? Eu sou pastor ou sou político? Sou pastor e vereador. O cara vai querer continuar cuidando do púlpito para algum lugar. Não, assim, para mim não. Se ele teve um chamado, ele vai de repente migrar, para mim ele tem que abdicar. Para mim, o cara não pode continuar no púlpito. Mas seria, né? Para mim, rebaixar? Sou eu. Não, rebaixar não. Eu tenho umas maiores referências para mim pastorais nesse sentido da fé mais abrangente, para ficar mais simples para as pessoas entenderem, é Abraham Kuyper, que ele foi o primeiro ministro holandês ali no início do século XX. Ele é um cara que fez uma migração. Ele começa lá a estudar na faculdade que já tinha muita influência da Revolução Francesa, então desse pensamento secularizado. Então quando ele vai assumir a igreja, ele é um cara que já está com a mente muito ali. E naquele momento as igrejas reformadas, elas tinham uma degeneração por causa dessa secularização, desse humanismo entrando dentro da igreja. Ele era um pastor em dúvida. E ele é ganho pelos próprios irmãos da igreja. A história vai falar um pouco sobre isso aí no meados do século XIX. E ele faz um caminho reverso. Ele volta para a academia entendendo que ele precisava servir agora como pastor na academia. Depois ele vai para a Holanda e é o primeiro-ministro, né, quando tem o partido holandês ali. Então ele fez um caminho diferente do púlpito para a academia, da academia para a política, sem problema nenhum. Mas ele tem que fazer uma opção. Porque eu acredito que essa influência do pastor no púlpito,
É minha visão, tá? Educar na política, ele vai dividir muito essas tarefas, essas funções, esses pensamentos, ele vai acabar de alguma forma cometendo algum tipo de manipulação religiosa por conta desse cargo duplo. É estritamente a minha visão. Perfeito. Então, eu não tenho, por exemplo, nenhum tipo de pretensão política, não me vejo nisso, mas se algum dia, por alguma razão, eu fosse me envolver com isso, eu teria que colocar um pastor para cuidar das igrejas locais, eu ia migrar para servir nisso, que é um campo tão nobre, tão digno. Se eu fosse para a faculdade, por exemplo, como a gente já esteve, né, e eu consegui fazer isso, mas se eu fosse para a política, eu ia falar, gente, eu preciso de um pastor cuidando do rebanho, da ovelha, fazendo a gestão da igreja agora, eu vou servir a sociedade agora numa área diferente, que é uma área tão santa quanto o púlpito aqui. Mas para mim não funciona. Para mim, precisamos de pessoas... Não, tá? Vocês podem discordar de mim, sai na mão depois. Precisamos de pessoas posicionadas em todas as esferas, resumindo, né? Precisamos de pessoas de Deus em todas as esferas. Volto sigo o relator. Eu também voto favorável. Continuamos com a campanha. Quem vota no Pastor Neto, coloca aqui embaixo. Gente, muito bom, sempre muito bom mesmo. Sempre, né? Só tô hoje, sempre muito bom, mas está sendo ótimo. A gente grava, que a gente fora daqui, eles não sabem que é sempre muito bom. É sempre muito bom, né? Tê-los por perto. Vocês, de fato, são pessoas que são referências para muitas pessoas, porque transbordam o Espírito Santo de Deus, não tenho dúvida, nas ações. Mesmo sendo pessoas que cometem erros, igual a gente estava falando aí no meio do programa. E estamos caminhando, de fato, para o fim, estamos finalizando. Pastora, né? Eu vou caminhando para o fim, tem meia hora. Coloca de pé. Foi vocês que falaram é bom que você tem... Último ponto. Finalmente, foi 5 minutinhos. Só. Finalmente. Mas tá muito boa, mas a mesa tá boa. Em suma. E eu quero agora acabar mesmo, brincadeira. E eu quero finalizar agradecendo os nossos patrocinadores. E aí eu vou falar o nome de alguns, né? Davi, o Gesiel, o Fabiano, o Wesley, o Matheus, o Jimmy, o Wesley, o Rogério. Demicon Consórcios, você viu? E aí, tá passando todos esses logos, mas são pessoas. A gente estava falando de pessoas, né? Então, essas pessoas acreditaram no propósito do programa, que é fazer com que as pessoas tenham conhecimento com pessoas que, de fato, tenham bagagem para compartilhar, que partilham de princípios e valores que professam a nossa fé, né? Então, que essa mesa venha a ter mais pessoas, que venha a influenciar uma cultura do reino na vida de outras pessoas. É isso, pastor. Quero te agradecer, Tati, pela oportunidade, né? Você é uma pessoa muito preparada, que tem uma história, né? E que tem um background maravilhoso de ajuda à sociedade nessa área. Eu estou muito honrado de sentar na mesa contigo e honrado de sentar na mesa com esses dois gigantes que são amigos, né? Eu acho que é a primeira vez na história que 3 caras de denominações diferentes, né, de movimentos diferentes, se juntam tanto. E a gente tem conversado sobre coisas profundas a respeito da cidade de Mogi, nós 3. O trabalho do pastor Foca na área do autismo, da mãe atípica, é algo que reflete Jesus, inspira a todos nós, né? O trabalho da Burnie nem se fala, né? Todo o trabalho da Burnap, enfim, então estou muito sério, honrado em caminhar com esses caras e aprender com vocês, de verdade, uma honra. Muito bom. Eu me sinto grato também demais, né? A gente se conheceu no ambiente da academia, que é ótimo, né? Na faculdade, lecionando juntos aí, uma boa conexão, obrigado. Sem sombra de dúvida, eu repito as palavras do segundo, mais do que preparado, que podcast maneiro, bom demais. Quem vai estar assistindo aqui vai ser profundamente edificado. Segundo e Foca são amigos mesmo, que é raro, né? Geralmente os pastores acabam rivalizando na cidade. Muito a gente bom. tem construído coisas isso, juntos, né? né? Vem quebrando a ONG isso. da Bíblia Connect aqui faz coisas incríveis, é inspiração pra gente. O trabalho no TEA do Foca, da Marcela também é incrível. Enfim, a gente tá correndo atrás para fazer o que precisa, que é a verdadeira política do cristão, né? A gente fazer algo útil para a cidade. Sim, então, como pastores, a gente está fazendo o que tem que ser feito no terceiro setor, dos nossos membros e tal, fazendo impacto social, né? Sendo luz, né? Sendo luz e sal da terra aqui.
Obrigado. Eu também agradeço muito, Tati. Tati, eu agradeço muito você, mais do que qualquer outra pessoa, porque eu fico olhando para esses dois, cara, e falo assim, como é que essa igreja, esse homem tá lá na igreja? Porque eu sentaria para ser ovelha de qualquer um deles e você tá lá brigando. Eu amo você, Eu pastor. também. É relacionamento. E ela me disse isso sentado na mesa. Não, eu aprendi também que os relacionamentos estão acima das estruturas, é por isso que ela consegue ainda ficar em algum lugar. Mas para mim é a maior honra, de verdade, quando o pastor Segundo fala sobre a nossa amizade, as pessoas ficam imaginando talvez que é algo que a gente tá dizendo na mesa, mas a gente se encontra fora daqui. A gente tem realmente amizade. Só se encontra mais por causa do Neto. É verdade. Inclusive temos um projeto, você quer Tô falar até desse feliz projeto, que eu Neto? consegui trazê-lo, né? O segredo. Não, no próximo episódio. É o próximo ainda? É o próximo? Nossa, então Brincadeira, Não, o próximo o segredo. Não, vamos fazer. Ó, o pastor Foca é baterista, o Segundo, dentre outras coisas, é um belo do contrabaixista, e eu ainda acho que eu consigo tocar guitarra. Uau! Tá montando a banda dos 3 tiozinhos Então, aqui. Vai ser... E eu vou fazer o projeto social em prol das mulheres e vocês vão tocar, hein? Bora. Só precisa arrumar um nome pra banda. Manda pra gente aí. Você pode dá uma abrir, sugestão, sei lá. Italiano acho que fica mais bonito, de repente italiano. Ou Foca Segundo Neto. O Foca Segundo Neto. Vamos ver, a gente pode bolar. E a nossa banda vai arrasar, o nosso trio, né? Muito bom, muito bom. A gente só tá com dificuldade pra escolher o repertório, mas a gente vai. É isso. Obrigada, pessoal. Obrigada por estarem até aqui. E se você pensa em alguém que tem um peso igual esses homens de Deus, coloca aqui embaixo pra gente convidá-los para estar aqui conosco. É isso. Muito obrigada. Valeu, plateia. Obrigada, gente.